Tem uma coisa profundamente intrigante sobre o comportamento humano. Se a informação puramente racional e a lógica fossem suficientes para resolver os problemas da vida, a humanidade seria perfeita, né? Uhum, com certeza. A gente não teria nenhum problema. Pois é. Não existiria tipo aquele famoso estereótipo do cardiologista que fuma um maço de cigarros por dia entre as consultas. Ou o consultor financeiro que está, sabe, atolado em dívidas no cartão de crédito. O ser humano é mestre em saber a teoria e falhar na prática. Exato. Tem essa ilusão coletiva de que basta saber o que é certo para automaticamente fazer o que é certo. Só que a mente humana definitivamente não funciona como uma planilha de Excel, né, onde a gente insere uma fórmula e o resultado sai perfeito. Até porque a razão pura é só a superfície, é a ponta visível do iceberg. A verdadeira mudança, aquela que altera comportamentos destrutivos de verdade ou que dissolve dores crônicas, ela acontece numa camada neurológica e emocional muito, muito mais profunda. E a lógica verbal, assim, quase nunca tem acesso direto a essa camada. E é exatamente para essa camada invisível que a gente vai apontar as lanternas hoje. Então, boas-vindas a quem acompanha a gente em mais esse mergulho profundo. Nosso objetivo hoje é explorar o universo fascinante e bem complexo da hipnoanálise. A nossa missão aqui é traduzir como essa técnica clássica, né, se compara com a psicoterapia contemporânea, principalmente para quem estuda psicologia ou está querendo aplicar isso na clínica. É um prato cheio para quem está aprendendo, de verdade. A intenção é olhar para tudo isso não como se fosse mágica, mas como ciência mesmo. Entender desde a velha teoria do trauma reprimido até os dilemas éticos supermodernos sobre contaminação da memória. Ok, então vamos destrinchar isso desde a base. Como a psicologia clássica imaginava que o cérebro funcionava lá no começo do século XX? Bom, é aí que entra Freud, né? E uma analogia histórica riquíssima que as nossas fontes trazem, que é o modelo hidráulico da emoção. Modelo hidráulico. Tipo o encanamento mesmo. O que exatamente o Freud estava visualizando quando olhava para um paciente em sofrimento? O Freud formulou o núcleo da psicanálise durante o auge da Revolução Industrial. E sabe, quando a gente tenta explicar o inexplicável, a gente usa as metáforas tecnológicas da nossa época. Hoje a gente compara o cérebro a um computador, né? Faz sentido. Hardware, software, memória RAM. Exato. Mas o Freud olhava pela janela e viu o quê? Máquinas a vapor, trens, caldeiras. Então ele concebeu o aparelho psíquico como um gigantesco e complexo sistema de encanamento, por onde flui uma energia constante. Caramba! Para ele, o inconsciente e a libido eram pura energia em movimento, sempre buscando um escoamento, certo? E pela física clássica, energia não pode ser simplesmente destruída, né? Ela tem que ir para algum lugar. Se o sistema está funcionando bem, a água flui. Mas, e quando acontece um trauma? Aí é que tá. A mente percebe uma ameaça insuportável, geralmente lá na infância, e decide esconder esse evento da consciência para proteger o indivíduo. É o famoso mecanismo da repressão. Usando a analogia hidráulica, reprimir um trauma é como soldar uma tampa de chumbo num dos canos principais. Só que a caldeira não para de gerar energia. A água continua fluindo, a pressão interna desse sistema vai subindo absurdamente e cedo ou tarde essa energia vai ter que vazar por alguma rachadura. E esse vazamento, no caso, é o que a gente chama de sintoma, né? É o corpo gritando aquilo que a mente tentou calar. Perfeito, é isso mesmo. O sintoma pode ser uma enxaqueca debilitante, uma fobia paralisante de altura, uma gagueira ou até aquelas paralisias histéricas. O sintoma, nessa visão clássica, é só o preço físico ou comportamental que a pessoa paga para manter aquela repressão ativa. Entendi. E a solução lógica para um encanamento prestes a explodir seria abrir a válvula. Foi aí que surgiu a ideia da abreação, certo? Aquela crença de que o paciente precisava encontrar a memória original, reviver a dor daquela lembrança e, através do choro ou da raiva, liberar a energia presa. Isso. O alvo dessa busca era o chamado evento causador inicial. Na teoria, era um evento isolado que aconteceu nos primeiros anos de vida, até uns 6 ou 7 anos de idade, e que estava totalmente bloqueado pela amnésia infantil. Eles acreditavam que, sem descobrir essa peça
original e intacta do quebra-cabeça, a energia nunca ia se dissipar. Mas espera aí, se a gente trouxer essa visão agora para o século XXI e cruzar com a neurociência moderna ou com a terapia cognitivo-comportamental de hoje, essa ideia de um cofre onde a memória fica guardada intacta, pegando poeira, isso já não se sustenta mais, né? Não mesmo. A ciência atual prova que a mente está muito mais para uma página da Wikipedia do que para um gravador de vídeo. Como assim, Wikipedia? O fenômeno neurológico por trás disso é a reconsolidação da memória, e é um conceito revolucionário. Quando o cérebro acessa uma lembrança, ela não é apenas lida a partir de um arquivo morto, ela é trazida para um estado maleável, quase líquido nas sinapses. Nossa, que interessante. Durante o ato de lembrar, o nosso estado emocional atual, as nossas crenças de hoje e até o ambiente ao redor interferem nessa memória. Então, quando guardamos a lembrança de volta, ela é reescrita, ela sofre um leve update. Entendi. Então, se a mente edita a memória toda vez que a gente pensa nela, a ideia original do Freud de encontrar o evento puro e intacto perde um pouco do sentido clínico, né? Porque o que está lá no fundo já foi alterado várias vezes. Exatamente. E isso me faz pensar num paradoxo enorme daquela época. Porque a hipnose parecia ser a ferramenta suprema, o pé de cabra perfeita para arrombar essa porta do inconsciente. Por que o Freud, que testou a hipnose, simplesmente desistiu dela? A frustração do Freud veio de duas frentes que eram intransponíveis na época. A primeira tem ligação direta com isso que a gente acabou de falar, que são as falsas memórias. Sob um transe hipnótico profundo, a mente se torna incrivelmente sugestionável e criativa. O cérebro prefere, inventar uma narrativa que faça sentido do que admitir que não sabe a resposta. Faz sentido. E a segunda frente? O segundo obstáculo, e de longe o mais perigoso para a estabilidade do paciente, foi a remoção abrupta da resistência. A resistência. Esse conceito costuma ser muito mal compreendido, né? É bem comum a gente pensar no paciente resistente como alguém teimoso. Tipo, o cara paga a terapia, mas cruza os braços e diz, não vou falar sobre isso. Mas a resistência passa longe de ser pirraça. Ela é, na verdade, o sistema imunológico da psique. É uma defesa estrutural vital. Um paciente pode entrar no consultório implorando para se livrar de uma crise de pânico, mas o cérebro dele calcula que ele não tem, naquele momento específico da vida, a musculatura emocional necessária para lidar com, digamos, o trauma de abandono que gera o pânico. A resistência impede que o sistema entre em colapso. Entendi. Se a pessoa está sofrendo, perdendo qualidade de vida, e a hipnose consegue pular esse muro da resistência e ir direto na ferida, por que não fazer isso? Na medicina física, se eu tenho um abscesso inflamado, o cirurgião não pede minha permissão estrutural. Ele dá anestesia, corta e drena. Tirar o band-aid de uma vez não seria mais eficiente na terapia também? Olha, se conectarmos isso a um contexto maior da neurociência, a diferença brutal é que a mente não tem a resiliência mecânica de um tecido físico. Quando um terapeuta usa uma técnica muito incisiva para demolir a resistência, sem construir novos recursos antes, o resultado não é aquela catarse curativa que o modelo hidráulico prometia. O resultado é a retraumatização severa. Nossa. Imagina uma pessoa que sofreu um abuso aos 5 anos e construiu uma parede de esquecimento ao redor disso. Se ela for jogada de volta àquela cena sem estar preparada para processar isso como adulta, ela vai apenas reviver o terror original com a mesmíssima impotência da infância. Para colocar isso em perspectiva, as fontes trazem um paralelo fascinante e muito atual com o uso terapêutico da ayahuasca. A substância psicoativa da planta, o DMT, tem a capacidade farmacológica de dissolver as barreiras da mente, né, e dar um acesso quase irrestrito à memória autobiográfica. Sim, e os relatos de curas profundas e insights transformadores durante experiências com a ayahuasca são abundantes, justamente porque a pessoa consegue enxergar as raízes dos próprios traumas. Mas o grande perigo, que é relatado por psiquiatras e pesquisadores, ocorre quando esse acesso acontece sem uma triagem rigorosa. Tipo em rituais sem preparo.
Exato. Em contextos recreativos ou rituais sem suporte clínico, o indivíduo engole a substância e a resistência é quimicamente desligada. A pessoa pode ser arremessada contra o núcleo de um trauma devastador sem o acompanhamento de um profissional para ajudar ela a costurar aquela experiência de volta na realidade. O risco de surtos ou agravamento de transtornos é muito real. É tipo dar a chave de um carro de Fórmula 1 para quem acabou de tirar a carteira de habilitação. O motor tem uma potência absurda, a máquina faz exatamente o que promete, mas sem habilidade para dominar aquela velocidade na curva, a pessoa vai direto para o muro. Bela analogia. O Freud percebeu que a resistência era o freio do carro e cortar esse freio era irresponsável. O papel de um terapeuta clínico hoje não é eliminar a resistência a qualquer custo, como se fosse um inimigo, mas utilizar ela como um termômetro de prontidão do paciente. Ela indica a dosagem de intervenção que aquele sistema nervoso suporta naquele dia. Se a gente entende que arrombar a porta não é o caminho, como as abordagens terapêuticas modernas e a hipnose lidam com a navegação pelo passado de forma estruturada? Pelo que o material aponta, as técnicas de regressão não são todas iguais, né? Não, de jeito nenhum. A divisão metodológica é bem clara na prática clínica. Os dois grandes guarda-chuvas são a revisitação e a investigação. A abordagem é que vai ditar qual será o protocolo de segurança. Pensa em alguém tratando um estresse pós-traumático de um acidente de carro usando a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. O paciente sabe o dia, a hora e o que aconteceu. O trabalho da terapia não é bancar o detetive, mas expor o paciente àquela memória num ambiente seguro para reestruturar o significado cognitivo da cena, certo? Perfeito. A dor já está mapeada. O objetivo é alterar a reação fisiológica associada a ela. Já o desafio da hipnoanálise clássica, por outro lado, está na investigação. É aqui que entram os casos em que o paciente apresenta uma dor crônica ou um sintoma fóbico muito grave, mas a causa original permanece nas sombras. A dor existe, mas a raiz está escondida. Nessa analogia do livro, a investigação é tipo ser um detetive tentando achar as páginas que foram arrancadas do livro. A gente precisa deduzir o que estava escrito ali para o final da história fazer sentido. E para realizar essa investigação, os terapeutas desenvolveram rotas bem específicas. Exato. E duas sub-rotas históricas se destacam muito na clínica. A primeira é a técnica da ponte do afeto, ou Affect Bridge, do John Watkins. A premissa é brilhante na simplicidade dela. O terapeuta não precisa saber o ano do trauma. Ele usa a emoção atual como combustível da máquina do tempo. Como se a emoção fosse um fio-guia no labirinto da mente. Isso. O paciente foca, por exemplo, naquela queimação aguda de ansiedade que sente no peito hoje, aos 30 anos de idade. Sob hipnose, o terapeuta pede que ele amplifique essa sensação física, deixa ela tomar conta do corpo e então instrui o cérebro a deslizar para trás, rastreando essa mesma assinatura emocional até pousar na primeira vez na vida em que aquele sentimento exato se instalou. É uma viagem guiada pelo instinto somático. Já a segunda rota nos traz de volta ao Dave Elman e ao método Pinpoint. Diferente da ponte do afeto, o Pinpoint não depende de a pessoa conseguir evocar e sustentar uma emoção tão forte. É uma estratégia mais cirúrgica, quase um algoritmo matemático de eliminação, né? O terapeuta testa diferentes cidades da pessoa como se estivesse verificando onde tem sinal de Wi-Fi. Sim, a genialidade do Elman era o pragmatismo. Ele dividia a linha do tempo do paciente em blocos e fazia perguntas binárias para isolar o período de contágio do sintoma. Temos no material um estudo de caso fenomenal do Elman, aplicando isso, que serve direitinho para a gente entender o processo. É o caso da paciente Miriam. Ela procura o Elman porque sofre há anos de ataques de enxaqueca tão intensos que paralisam ela. Em vez de pedir para ela sentir a dor ali na hora, o Elman coloca ela em transe e começa a fatiar a vida dela. O fascinante aqui é ver como ele conduz. Ele dá uma instrução regressiva direta, guiando a percepção dela de volta para os 6 anos de idade. E aí ele faz uma pergunta de checagem. Você tem dor de cabeça? A Miriam, acessando o estado mental daquela idade, responde que não. Então o Elman não procura o trauma aí, porque o terreno ainda está imune. Então ele avança um passo. Ele pede que a mente dela
Vá para os 7 anos de idade. Ele repete a pergunta: você sabe o que é uma dor de cabeça? Dessa vez, a paciente diz que sim. Pronto. Ele isolou a origem. Se aos 6 ela não tinha o sintoma e aos 7 ele já fazia parte da vida dela, a semente foi plantada nesse intervalo de 12 meses. Exato, foi aí que tudo começou. E aí o Elman faz um movimento de muita precisão. Ele pede que a mente inconsciente dela vá exatamente para o dia da primeira dor de cabeça da vida dela, tipo minutos antes de ela começar. Esse movimento do Elman expõe um alicerce teórico super utilizado na hipnoanálise moderna, que é a separação entre o evento causador inicial e os eventos ativadores. O evento causador inicial raramente é compreendido pela criança no momento em que ocorre. Ele é só uma semente emocional, uma vulnerabilidade que é plantada na rede neural. A dor não explode de imediato. A mente só fica sensibilizada. E os eventos ativadores seriam o quê? São os gatilhos posteriores que esbarram nessa sensibilidade infantil e fazem o sintoma irromper de fato. Ah, entendi. Na sessão da Miriam, o evento inicial não foi uma violência física ou nada muito cinematográfico. Foi um simples piquenique. A Miriam relembra que ela estava super arrumada e empolgada para ir num piquenique especial. De repente, o sol esquenta demais, uma decisão adulta muda os planos e ela é proibida de ir por causa do calor. A frustração é tão mal digerida por ela, que era só uma criança, que ela somatiza. Vomita e tem a primeira grande dor de cabeça. Mas a investigação não para aí, né? O Elman avança um pouco no tempo e busca um segundo momento crítico para reforçar o diagnóstico dele. Ele encontra um episódio onde a família da Miriam ia dar um passeio de carro, mas o pai dela amanhece doente, com dor de cabeça. O passeio é cancelado do nada. E imediatamente, a criança desenvolve de novo a enxaqueca. Com essas duas peças do passado em mãos, o Elman traz a Miriam para o dia atual, o dia da sessão, e confronta o motivo daquela enxaqueca mais recente. E a resposta dela fecha o circuito direitinho. Horas antes da consulta, aconteceu um imprevisto e ela percebeu que chegaria muito atrasada ou nem conseguiria ir numa festa para a qual tinha sido convidada. O padrão comportamental se revela aí com uma clareza absurda. A expectativa de um evento prazeroso, que é seguida por um cancelamento, gera uma frustração paralisante que o corpo dela só sabe resolver através de um colapso físico, reproduzindo sempre a primeira dor. E mostrar esse padrão para o paciente costuma ser o grande momento do insight, né? A virada de chave que leva ao alívio clínico. Mas olha, ao analisar o áudio dessa sessão de Dave Elman pelas lentes da psicologia moderna, a nossa fonte levanta uma bandeira vermelha gigante. O método funcionou, mas a postura do terapeuta foi muito controversa. Durante a descrição do evento do piquenique, o Elman não foi um ouvinte neutro, né? Longe disso. A conduta dele seria amplamente criticada hoje em dia. A comunidade atual chama a abordagem que ele usou de linguagem suja. Quando a Miriam descrevia meio vagamente que não foi ao piquenique e começou a passar mal, o Elman interfere na hora e decreta: "Ah, houve um desapontamento aí. Você ficou muito desapontada por não ir, certo?" Ele insere a emoção na cena. A palavra desapontamento não partiu da paciente, partiu da autoridade do terapeuta. Se a paciente está num estado de extrema sugestionabilidade, absorvendo quase tudo como verdade, isso é o equivalente clínico a plantar provas na cena de um crime. É bem por aí. Nós não estamos apenas investigando memórias, estamos potencialmente criando memórias falsas que se encaixem na teoria do profissional. É por isso que os especialistas de hoje batem tanto na tecla da linguagem limpa, ou clean language. E como funciona essa linguagem limpa na prática? A proposta é blindar o processo contra o viés do terapeuta. Em vez de afirmar, você ficou desapontada, certo? O profissional moderno faria perguntas abertas, limpas de suposições. Tipo, e o que acontece logo antes da dor começar? Ou, quando você descobre que não vai ao piquenique, o que você percebe no seu corpo? A narrativa tem que emergir organicamente da rede neural do paciente, sem contaminação externa, para garantir que o material processado seja autêntico. Mas aí a gente cai naquele dilema que eu mencionei. Se a hipnose cria um cenário contaminado, como o do Elman, mas o sintoma da enxaqueca da Miriam desaparece. O que importa mais na linha de frente da clínica diária? A verdade histórica exata do fato?
perfeitamente limpa, ou a utilidade pragmática dessa nova narrativa para o paciente poder viver bem? Esse debate é super profundo. Do ponto de vista psicanalítico mais tradicional, descobrir a verdade factual do passado era inegociável. Mas a neurociência atual traz uma perspectiva mais focada na reestruturação fisiológica. Se entendermos que as memórias são inerentemente reconstrutivas, lembra da página da Wikipedia que a gente edita, a busca por aquela fita de vídeo perfeita já é ilusória de qualquer jeito. O que importa mesmo no nível biológico é que, contaminada ou não pelas palavras do terapeuta, a intervenção do Elmo forçou o cérebro da Miriam a acessar e remodelar a rede neural ligada à dor crônica. E a intervenção ainda gerou uma reestruturação cognitiva real para ela. Então, o que tudo isso significa para o cérebro? Independentemente de a memória ser 100% precisa ou levemente sugestionada, o que realmente provoca a mudança fisiológica e o alívio do sintoma. Como funciona essa engrenagem biológica que faz a dor perder a força? É fascinante pensar nisso porque desmistifica totalmente a regressão. No fundo, voltar ao passado na terapia é, cientificamente falando, aplicar uma técnica de exposição, igualzinho à dessensibilização sistemática. E a base científica disso atende pelo nome de Lei de Hebb. Lei de Hebb. O que a neurociência diz sobre as nossas sinapses nesse caso? A máxima do Donald Hebb é super elegante. Neurônios que disparam juntos conectam-se mais fortemente. Toda experiência cria uma trilha neural. Se uma criança é trancada num armário escuro e tem um ataque de pânico, os neurônios da visão do escuro disparam junto com a rede de alerta máximo do medo. Eles se abraçam. Forma-se ali uma rodovia fortificada no cérebro, relacionando escuro à morte iminente. E aí vem um comportamento de evitação, a esquiva, que é o pior inimigo da cura, né? A pessoa passa 30 anos evitando qualquer lugar escuro. Cada vez que ela foge antes do pânico bater de verdade, ela diz para o cérebro: ufa, sobrevivi porque fugi daquele perigo letal. A rodovia do trauma fica cada vez mais pavimentada. O músculo do medo vai ficando gigantesco pela falta de confronto. Exatamente. E é por isso que a técnica de exposição, mediada por uma regressão segura, é tão poderosa. A hipnose clínica coloca a pessoa de volta no evento original, o armário escuro, na mente forçando aquela rede neural do medo profundo a disparar. Mas agora, a grande diferença é que a fuga não é permitida. A pessoa sente a emoção na presença de um terapeuta, percebendo ao mesmo tempo que está segura na poltrona do consultório. O cérebro dispara o alarme falso máximo, mas percebe que nenhuma tragédia real acontece no presente. Ocorre a dessensibilização, né? A memória continua lá, mas a carga elétrica associada a ela é neutralizada. E a compreensão desse mecanismo expõe a total irresponsabilidade daqueles que banalizam essas técnicas. Regressão não é entretenimento para impressionar alunos em sala de aula, nem deve ser feita como mágica de palco. As nossas fontes destacam o absurdo que é provocar essa reabertura de traumas em sessões de massas. Tipo aquelas técnicas de respiração holotrópica em ginásios lotados, sem suporte individual. Sim, é perigosíssimo. Porque se o indivíduo acessa a rede neural do trauma profundo e por falta de amparo direcionado, o pânico toma conta e ele foge mentalmente da experiência antes que a dessensibilização ocorra. O cérebro acaba de confirmar que aquilo era de fato mortal. O circuito ganha ainda mais força, a regressão mal conduzida não é neutra. Se ela não curar, ela fere ainda mais profundamente. Nossa, isso desenha a linha que separa absurdamente a psiquiatria e a medicina física da psicologia clínica, né? Voltando lá no nosso começo, se o cardiologista diz que suas artérias estão entupidas e ele vai operar, você deita na maca, toma anestesia e ele conserta o problema. Ele tem o bisturi, o conhecimento técnico e a agência ativa do processo. A psicoterapia inverte esse modelo completamente.
Um terapeuta brilhante pode ter um arsenal de técnicas incrível, mas se o paciente chega com um trauma crônico de abandono, o terapeuta não pode anestesiar ele, abrir a cabeça e consertar a rede neural, porque o terapeuta não detém o acesso emocional autêntico àquela dor, o paciente detém. É por isso que o terapeuta não pode simplesmente entregar uma instrução racional sobre a fobia e esperar a cura. Saber racionalmente que um elevador é mantido por 6 cabos de aço não impede o coração do claustrofóbico de disparar. O saber já existe no córtex pré-frontal, a parte mais evoluída do cérebro. Mas o trauma vive no sistema límbico, que é a central de alarmes primitivos. Exato. Falar sobre emoção de forma puramente racional é completamente diferente de expressar a emoção. Falar sobre os problemas de maneira contida, descrevendo os fatos de forma intelectualizada durante meses na terapia convencional, aciona apenas as vias lógicas. Já a regressão investigativa obriga a emoção a vir à tona em tempo real, crua, autêntica, e apenas quando o paciente experimenta essa dor e simultaneamente supera ela no momento presente, é que ele compreende, a nível biológico, que o recurso para a mudança sempre esteve dentro dele próprio. Para tentar entender por que reprimimos nossas piores memórias, lidando com válvulas e fluxos de energia. Passamos pelos mapas do D.V. Ellman, agindo como um detetive que ligava pontos de enxaquecas na infância, tropeçando nos riscos de se tornar o diretor de cinema da mente alheia, contaminando as lembranças. E ancoramos nas descobertas da neurociência moderna, revelando como expor nossas redes neurais aos fantasmas do passado é, no fim das contas, o único meio de tirar a voltagem de um trauma crônico. A transição de buscar a memória puramente cristalina para facilitar biologicamente uma reestruturação emocional demonstra uma maturidade fascinante da ciência clínica ao longo desse último século. Com certeza. E esse nosso mergulho profundo deixa a gente com uma última provocação para pensarmos a respeito. Se a ciência hoje nos prova que nossas memórias são reescritas toda vez que nos lembramos delas, será que o objetivo real de uma regressão clínica não é escavar o passado como um arqueólogo exausto e em busca da verdade histórica impecável, mas sim agir como um roteirista compassivo, ajudando a mente a escrever um final diferente para as próprias páginas dilaceradas, para poder viver em paz no futuro? Fica aí a reflexão. Pois é. E quem sabe assim, compreendendo os gatilhos invisíveis, até o nosso cardiologista hipotético lá do começo encontre uma forma de apagar aquele cigarro. Nós agradecemos muito a escuta e a companhia nessa travessia e até o nosso próximo mergulho profundo no comportamento humano.